Beleza, pessoal? Você que está nos assistindo aí no Face, no Live, damos uma pausa, né? Até para descansar um pouquinho. E agora a gente vai começar. Já subi o arquivo no meu grupo de dicas, né? O arquivo do vídeo anterior. E esse arquivo também, do PDF que eu vou passar aqui, também eu já subi para o grupo de dicas. Então você vai ver aqui que a matéria contabilidade pública, você vai ver que ela é mais densa. Você vai notar que dentro dos slides, principalmente da metade para o fim, vai ter muita informação dentro do slide. Eu não estou aqui para, digamos assim, não tenho um intuito aqui de deixar você transtornado, entendeu? Eu tenho o intuito aqui de deixar você assim, olha, isso aqui é o que eu acho que vai cair na prova. Só que você vê, né, espero que você tenha estudado e que realmente isso seja uma revisão. Não recomendo assistir esse vídeo quem não estudou. Você pode passar pode passar mal, digamos assim. Então, eu recomendo que esse vídeo seja realmente assistido por pessoas que estudaram, que vão fazer a revisão. Para essa pessoa ficar tranquila, realmente, isso aí que ele falou, eu bati, isso é um ponto importante, talvez eu esclareça. Mesmo assim, tem pelo menos 3 assuntos aqui que eu vou ser mais incisivo, eu vou explorar um pouco mais. Então, esse leve aqui, ele se destina a atender 2 grupos de alunos. Os alunos que vão fazer a prova do TC Paraná para o cargo de analista atuarial e os alunos que vão fazer para a prova de contador, ciências contábeis. Tem um tema aqui, só um tema, que vai cair apenas para contador, que é o tema avaliação patrimonial, beleza? Os outros são comuns a ambos os cargos. Ok, pessoal? Então vamos nessa. Então aqui nossos slides. Inicialmente uma coisa bem simples, né? Conceitos de contabilidade pública, pode ser que isso caia na prova. Então basicamente é o ramo da ciência contábil, que gera informações, a partir de quê? Com base nos princípios de contabilidade, nas normas contábeis, direcionados ao controle patrimonial das entidades do setor público. O que é que você vai notar? Já adiantando aqui, a contabilidade pública tem um único objeto, que é o patrimônio público. A contabilidade pública ela é voltada para as entidades do setor público. Qual o cuidado que você tem que ter? Entidade do setor público não é equivalente, não é sinônimo, certo, de entidades de direito público. São coisas diferentes. Então, entidade do setor público é um conjunto maior de entidades. Cobrem entidades de direito público, como, por exemplo, os conselhos profissionais e, por exemplo, a administração direta e autarquias e fundações, mas também abarcam, por exemplo, entidades do Sistema S, pessoas jurídicas que recebam recursos públicos, pessoas de direito privado que recebam recursos públicos e pessoas físicas que recebam subvenções ou incentivos. Elas também são entidades do setor público. Isso é importante você saber. Próximo. Quais são os 3 objetivos das entidades do setor, da contabilidade pública? Fornecer aos usuários informações sobre o quê? O processo de tomada de decisão, prestação de contas e instrumentalização do controle social. O que eu tenho para te dizer é o seguinte. Então, para te dizer a seguinte coisa. Você está vendo aqui 3 objetivos, procede? Esses 3 objetivos, eles não são aplicáveis a todas as entidades do setor público. Aqui vem algo a mais, aqui dessa revisão. Esses 3 objetivos, eles são aplicáveis 100% para as entidades que aplicam integralmente a contabilidade pública. E quais são as entidades do setor público que devem aplicar integralmente a contabilidade pública? E pode ser cair na sua prova. As entidades governamentais, que são todas as entidades que estão no Orçamento Fiscal e Seguridade Social, os conselhos de regulamentação profissional e os serviços sociais autônomos ou Sistema S. Esses 3 conjuntos de entidades devem aplicar integralmente os 3 objetivos da contabilidade a aplicar ao setor público. Integralmente. Porém, agora vamos lá. Você está vendo esses 2 últimos objetivos aqui, ó? Esses 2 últimos objetivos, prestação de contas e instrumentalização do controle social, esses 2 últimos objetivos, eles devem ser obedecidos integralmente pelas entidades que aplicam parcialmente a contabilidade pública. Quais são as entidades que aplicam parcialmente a contabilidade pública? As pessoas jurídicas de direito privado que recebam recursos públicos ou administrem, por exemplo, as entidades do orçamento de investimento, as ONGs que recebem transferências voluntárias e as pessoas físicas que recebam subvenções. Por exemplo, as pessoas que recebem benefícios assistenciais, como Bolsa Família, Bolsa Pescador. Essas pessoas elas estão sujeitas, ao nome delas, entrar em cadastros públicos para verificar se elas realmente fazem jus ao benefício. Então, elas estão sujeitas, eventualmente, a receber uma visita em suas casas de auditores federais para verificar se elas fazem jus ao benefício. Então, elas estão sujeitas ao controle social, porque o nome delas pode ser divulgado em bancos públicos
de consultas e elas podem ter que prestar contas pelo dinheiro que elas estão recebendo, por exemplo, mediante recepção de visita de auditores. Fechou? Isso aqui que eu estava falando, integralmente e parcialmente. Então vamos avançar. O objeto eu já falei, é o patrimônio público. E agora uma coisa interessante. Existem as unidades contábeis, elas podem ser agregadas ou subdivididas. O que é importante você saber? Que existe o ponto de partida. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo. O ponto de partida inicial é a unidade originária. Eu vou dar um exemplo tranquilo de unidades originárias. A unidade originária pode ser o Estado, pode ser os municípios e pode ser a própria União. Nessa perspectiva, são unidades originárias. Várias unidades originárias fazem uma unidade consolidada. Então, por exemplo, é sabido que pela LRF, certo? Até o dia 30 de abril, isso pode cair na sua prova de repente também, até o dia 30 de abril, os municípios devem enviar ao Poder Executivo Federal os seus balanços públicos para fins de consolidação. Os estados devem enviar ao Poder Executivo Federal, os estados, certo? Os seus balanços públicos estaduais. E a União deve, até o dia 30 de junho, fazer a consolidação e publicar. Ou seja, esse balanço consolidado é a unidade contábil consolidada. E as unidades originárias seriam os estados, os municípios e a própria União. Só que, dentro de uma unidade originária, você pode ter subdivisões, que são as unidades descentralizadas. Várias unidades descentralizadas formam uma unidade unificada. Isso pode cair na sua prova. Então, é o que eu tentei fazer aqui, ó, nesse esquema. Tá bom? Unidade originária, forma consolidada. Várias unidades descentralizadas formam uma unidade unificada. Agora, pessoal, eu vou falar aqui sobre o sistema contábil. A gente sabe que existem 4 subsistemas hoje. Subsistema patrimonial, subsistema orçamentário, subsistema de compensação e subsistema de custo. Mas nem sempre foi assim. E por que é bom saber o que aconteceu no passado? Não para você saber o que aconteceu por acontecer. É porque antigamente, até 31 de dezembro de 2014, existiu o sistema financeiro. O sistema financeiro ele desapareceu. Então já vou te dar uma dica feroz de prova. Se na sua prova aparecer sistema financeiro, pessoal, qualquer lançamento ou sistema financeiro, a princípio essa questão está errada. Ela só não vai estar errada se ela disser assim, ó, o sistema financeiro foi extinto. Aí ela está certa. Mas se a questão disser que hoje, atualmente, na legislação atual contábil, se usa subsistema ou sistema financeiro, por favor, faça um favor para mim e para você. Marque errado. Beleza? Que você vai acertar. Aí aqui tem uns exemplos. Então, por exemplo, a gente tem que saber se é um ato ou se é um fato. E aí uma coisa que eu vou te falar, atos e fatos. A gente precisa saber o seguinte, que dentro dos atos e fatos, aí como você vai fazer a prova de contabilidade, tem contabilidade geral, eu me sinto tranquilo para falar isso aqui. Por exemplo, tudo que acontece na contabilidade geral, e que você registra na DRE, demonstração do resultado do exercício, e que você registra no balanço patrimônio, tudo que acontece lá e que acontece na contabilidade pública, isso é um fato. Agora, existem eventos que são registrados na contabilidade pública que você não vai encontrar um paralelo na contabilidade societária. Essa dica ela é muito boa para quem já domina a contabilidade geral. E é o momento da revisão, por isso que eu estou dizendo isso. Por exemplo, você já ouviu na contabilidade geral alguém dizer assim, olha, foi assinado o contrato, faz o registro. Não, você não ouviu isso na contabilidade geral. Ah, foi aprovado o orçamento, faz um registro. Você não ouviu isso na contabilidade geral e nem vai ouvir. Mas na contabilidade pública, a aprovação do orçamento e a assinatura de contratos deve ser registrada contabilmente. Para isso você tem outros sistemas, outros subsistemas além do patrimonial, que é o subsistema que basicamente é com esse que a contabilidade societária trabalha. Então o que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo que a gente tem atos e fatos. Os atos podem ser orçamentários ou extra-orçamentários. Aí um exemplo, a aprovação do orçamento, a movimentação de crédito, que é provisão de destaque, inscrição de restos a pagar, esses atos orçamentários, eles usam apenas o subsistema orçamentário. Assinatura de contrato, convênio, garantia, só assinatura, envolve apenas o subsistema de compensação. Olha o que eu vou falar agora. Arrecadou receita orçamentária ou pagou despesa orçamentária, qualquer despesa orçamentária ou qualquer receita orçamentária, você vai usar simultaneamente os 3 subsistemas. O orçamentário, o patrimonial e o de compensação. Obrigatoriamente você vai usar os 3. Cuidado, porque às vezes a questão diz que utiliza o subsistema patrimonial. Esse tipo de questão não pode estar errado. Então vou dar um exemplo, para ficar bem transparente o que eu estou falando aqui. Suponha que na sua prova assim, a arrecadação de impostos envolve o subsistema patrimonial. Gabarito, certo? Porque ele não diz que é apenas o subsistema patrimonial, mas se ele disser assim,
a arrecadação de impostos utiliza o subsistema orçamentário patrimonial de compensação, continua certo, porque ele não tá, agora ele falou de forma completa. Então, quando a questão for omissa e disser que usa determinado subsistema, não marca errado, a não ser que a questão diga que apenas usa o subsistema patrimonial. Aí vai estar errado, e aí você tem que ter o know-how de quem é quem, beleza? E agora você tem fatos, por exemplo, a contratação diária ou recebimento de bens e doação, você às vezes vai usar apenas o subsistema patrimônio de compensação, e no caso dos bens doados ou reavaliados, apenas o subsistema patrimonial. Aí aqui, pessoal, eu coloquei vários exemplos que estão nos meus materiais, né, e que a gente bate no curso regular, nos cursos que eu ministro para os meus alunos, a gente bate isso aqui com calma. Isso aqui é mais uma revisão mesmo, né, então aqui só para você ver, isso aqui eu sabia. Não é assim, vou estudar isso agora desesperado. Não, se você não estudou, aí eu vou dar uma dica. Outra dica. Você não estudou isso aqui, não se aprofundou nisso, deixa quieto. Fica calmo, vai para a prova com o que você sabe. Agora, o que você sabe, verifica se você está em outra situação. Não, eu já estudei isso, eu sei isso. Então revise. Revise. Agora, não estudou, não bateu isso, não se desespera, não é momento para isso. Vai com o que você sabe para a prova. Sabe por quê? Eu estou fazendo a revisão, mas quem disse que isso aqui que eu estou revisando vai cair exatamente na prova? Pode ser que não caia. Pode ser que você tenha sorte. E pode ser que não caia aquilo. Então, nada de desespero. Mas se você já estudou isso, revisa esse slide, tá bom? Aí eu oriento que você dê uma passada rápida. Próximo. Agora a gente vai falar de transações. Algumas provas teóricas, né, envolvendo contabilidade pública, perguntam, olha, quais são os tipos de transações? Existem dois tipos de transações. As transações econômico-financeiras e as transações administrativas. As transações econômico-financeiras, pessoal, são os fatos. E as transações administrativas são os atos, beleza? Aí aqui eu fiz um outro esquema, que é o que eu chamo de dica suprema. A gente tem aqui as transações econômico-financeiras, transações administrativas, aqui a gente tem os fatos, aqui a gente tem os atos, e aqui a gente vai parar em tudo. Então aqui tem várias combinações possíveis, certo? Isso aqui também eu não vou dar tanta ênfase, porque isso aqui é uma coisa que a gente já viu bastante no curso com os meus alunos, né? Isso aqui é só você dar uma passada também. Mesma coisa. Não estudei, não domino isso. Aí é o seguinte, você vai notar que subsistemas e transações é o ponto de partida para você dominar bem questões mais difíceis de transações contábeis envolvendo demonstrações contábeis. Daqui a pouco eu chego lá e você vai ver que eu vou usar informações daqui. Então, por exemplo, receitas efetivas e não efetivas, receitas efetivas e despesas efetivas são variações quantitativas. Isso você tem que saber na prova. Receita e despesa efetiva é uma transação quantitativa, econômico-financeira e orçamentária. E ela usa os três subsistemas, orçamentário, patrimonial de compensação. As receitas orçamentárias, sejam efetivas ou não efetivas, elas são quali. E elas também usam os três subsistemas, certo? Aí beleza, agora vamos falar um pouco sobre plano de contas. Esse aqui é um dos momentos que eu vou dar uma explicação um pouquinho mais sobre um tema mais complexo, que inclusive um dos meus alunos me perguntou um dia desse, e até tem uma questão que eu comentei da FGV. Qualquer coisa, se você estiver assistindo esse vídeo ainda que tiver tempo hábil, no momento que você assistir, professor, que questão é essa? Ela está no meu canal do YouTube, é uma questão sobre a FGV, certo? Aí eu passo para você um link, tá bom? Então o que é que acontece? Entidades que devem usar o PCASP. Então basicamente é o seguinte, todo mundo que está no orçamento fiscal e seguridade social, orçamento fiscal mais orçamento da seguridade. PCASP, quem pode usar? As empresas estatais independentes. Ok? Então seria isso. Não é obrigado, mas pode usar. Teve até uma questão polêmica, que foi agora do TSE Pará, que foi divergente desse entendimento aqui. Essa questão, a princípio, ela vai ser anulada ou foi revertida já, mas ainda não saiu bater o martelo final sobre a homologação da fase objetiva. Tá? Aí agora isso é interessante. Quais são os níveis das contas? Você tem classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem. Desses aqui, um dos mais importantes é o subtítulo. Por que o subtítulo ele é importante? Porque é no nível do subtítulo que você vai fazer a consolidação dos balanços das demonstrações contábeis. Aí uma primeira dica. O quinto nível, que é o subtítulo, ele é usado na consolidação das demonstrações contábeis, certo? Certo. Agora ele trabalha com quais classes? Ele vai trabalhar com a classe 1, 2, 3 e 4, ou seja, o sistema de consolidação das contas, ele só é usado para fins de subsistema patrimonial, para fins de contas patrimoniais, 1, 2, 3 e 4. Você não vai usar o mecanismo de consolidação das contas para as classes 5, 6, 7 e 8, beleza? Do plano de contas.
Aí, interessante, como que eu falei aqui, só vai usar para as contas de natureza patrimonial. Aí como é que funciona? Vem assim, no manual está assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, isso aqui, a pessoa lê, se a pessoa realmente não for, e você não tem tempo para ficar interpretando, você tem que estar fazendo questão, revisando. Então assim, precisa realmente de uma interpretação boa para você chegar na conclusão correta, que é o que eu vou falar aqui agora. Então presta atenção. Quando é que você vai usar o código 1? Certo? Você vai usar o código 1 quando você estiver fazendo uma transação entre entes ou entidades que não vão fazer a consolidação. Por exemplo, se a União ela faz uma transação com uma empresa estatal independente ou com um fornecedor, não vai ter consolidação nesse caso. Porque quem é que faz consolidação, pessoal? Você faz consolidação no mesmo ente, você faz consolidação entre a União e os estados, entre a União e os municípios, ou entre Estado e municípios. É como você faz consolidação. A consolidação só funciona no âmbito intergovernamental ou no âmbito intragovernamental. Beleza? Então vamos avançar. Aí agora, você vai usar quando for uma empresa estatal independente, quando for a depreciação, você também usa quando for também, por exemplo, com um fornecedor qualquer. Agora, quando você vai fazer a transação da União com a União, por exemplo, uma autarquia com empresa estatal dependente. Aí olha o que vai acontecer. Quando a transação for entre duas entidades do mesmo ente, o quinto nível, que é o subtítulo, deve usar o código 2. Então você está vendo aqui, ó. Usa o código 2, usa o código 2. Usa o código 2, usa o código 2. Por quê? Porque ambos pertencem à União, ambos pertencem ao orçamento fiscal e seguridade social da União. Porque isso é importante. Quem faz parte, quem criou o mecanismo de consolidação? A LRF. E a LRF se aplica para quem? Para o orçamento fiscal e seguridade social. Por isso que no meu primeiro exemplo, eu usei uma empresa estatal independente. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu estou falando de alienação entre de bens. Então, a União aliena um bem e o Estado adquire o bem. Então, nesse caso, a União vai usar o código 4 e o Estado vai usar o código 3. Sabe o que isso quer dizer? O código 3 quer dizer que aquele ente fez uma transação com a União. E o código 4 quer dizer que aquele ente fez uma transação com o Estado. Então, raciocínio invertido. Quem usa o código 4 não é o Estado. Quem usa o código 4 é com quem o Estado faz a transação. Esse é o pulo do gato. Eu vou repetir. Quem usa o código 4 não é o Estado. Quem usa o código 4 é o ente com quem o Estado faz a transação. Então, por exemplo, quem faz a transação com o Estado? É a União. Então, a União usa o código 4. Quem faz a transação com a União? O Estado. Então, o Estado usa o código 3. Então, quem vai usar o código 3? Os entes, municípios e estados que fazem transação com a União. Então, a União mesmo não usa o código 3. Quem vai usar o código 3? O Estado ou o município quando fizerem transações com a União. Quem vai usar o código 4? A União ou os municípios quando fizerem transações com os estados. Próximo. O Estado agora faz uma transação com o município. Então, você está vendo, certo? Nesse caso aqui, não, o Estado faz transação com o município. Então, o município vai usar o código 4, que é o do Estado, e o Estado vai usar o código 5, que é o do município. Aí eu quero voltar aqui rapidinho nesse slide. Ó. Quando você tem código 5, município, o que é que você olha nesse slide e fica com a sensação? Você fica com a sensação que o 5 é do município. Perfeito, o 5 é do município. Mas quem vai usar o código 5 não é o município. Quem vai usar o código 5 é a União ou o Estado quando fizerem transações com o município. Fechou? Então é isso. Então, esse é um exemplo que eu preferi dar um ênfase maior. Aqui estão os atributos das contas. Isso é importante. Você vai ter o atributo P e F, certo? Então, as contas, dentro do plano de contas, podem ter o atributo P ou F. Quem vai ter atributo P ou F? São apenas as contas das classes 1 e 2, porque todas as contas das classes 3 e 4 são P, são patrimoniais. Onde você vai ter conta patrimonial permanente ou financeira, P de permanente e F de financeira, é no grupo 1 e 2, que é o ativo, é na classe 1 e 2, que é o ativo e passivo. Repetindo, você vai ter contas com atributo P ou F apenas nas classes 1 e 2. Você não vai ter mais nenhuma parte do plano de contas. E por que você precisa no ativo, que é dividido em ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante? Por que você precisa no ativo e no passivo ter os atributos P ou F? Porque os atributos P ou F, eles ajudam, eles auxiliam o cálculo do ativo financeiro e do passivo financeiro
do ativo permanente e do passivo permanente. Beleza? É por isso que eles existem. O que mais você precisa saber? Você precisa saber que algumas obrigações, elas já surgem com o atributo, elas surgem inicialmente com o atributo P. Por exemplo, precatórios. Então, quando você registra um precatório, que é um passivo, é uma obrigação, esse atributo ele surge com o atributo, essa conta ela surge com o atributo P. Aí uma dica, quando é que esse atributo passa do P para o F? Quando você faz o empenho. Beleza? Isso é um exemplo. Existem outras contas que nascem também com o P, mas de uma forma diferente. Por exemplo, quando o ente recebe a nota fiscal de uma aquisição de computadores. Naquele momento, surge o atributo P. E existem situações que já entram direto no F. Por exemplo, quando você recebe a nota fiscal e ao mesmo tempo você já consegue fazer a liquidação. Naquele momento, a obrigação já surge com o atributo F. Então, tem 3 situações. Isso que eu acabei de falar é o que geralmente nos editais tem assim, relação entre o passivo e a execução da despesa. Então, hoje a gente tem 3 situações. Tem situações em que o P, a obrigação com o atributo P, surge antes do empenho. Na hora do empenho, você transforma do P para o F. Existem situações em que na hora que você recebe a nota fiscal, surge o atributo P. E na hora que você liquida, não, surge o atributo F. Estou repetindo, pessoal, vamos voltar aqui rapidinho. Recapitulando. Existem situações que já surge o atributo P, que é quando é o caso do precatório. Então, no precatório surge com P, e no momento do empenho você muda do P para o F. Vou fazer uma correção aqui no que eu disse, que eu acabei errando aqui uma coisa. Muita informação, acabei passando uma coisa errada. Essa parte do precatório está certo. Existem situações que você recebe a nota fiscal, e nesse momento já surge o atributo F, então eu estou corrigindo, tá? Eu falei que era P agorinha, mas é F. E existem situações que você já consegue empenhar, você já consegue liquidar e que não recebe a nota fiscal antes. Recebe a nota fiscal no mesmo dia e já consegue liquidar no mesmo dia. Também surge o atributo F. Então, olha a dica que eu vou te dar. Quando a obrigação surge antes do empenho, que você marcar ela com o atributo P, no momento do empenho ela muda do P para o F. Nos outros casos, quando você recebe a nota fiscal, mesmo que você consiga ou não liquidar no mesmo dia, naquele momento, você já registra o atributo F. Então, eu fiz a correção aqui, vamos seguir em frente. Isso aqui é o plano de contas. Então, você está vendo aqui as classes 1 e 2, 3 e 4. Todas as contas aqui são patrimoniais. Lembrando, dentro do ativo circulante, você vai ter contas com F e com P. Dentro do ativo não circulante, você pode ter contas com P e com F. Aqui é a mesma coisa, F e P, e aqui F e P. Potencialmente, você tem essa possibilidade. Aí agora a gente tem as classes 5 e 6. Aqui a gente tem o capo, e aqui a gente tem o cepo. Para você lembrar na prova, capo, controle da aprovação do planejamento e orçamento. CEPO, controle da execução do planejamento e orçamento. Quem fez o curso comigo sabe de uma dica tranquila, que é a seguinte. O lançamento de abertura, e o que é o lançamento de abertura? Aprovação do orçamento, que é previsão da receita e fixação da despesa. O lançamento de abertura é um lançamento horizontal. Como assim? No lançamento da fixação da despesa ou da previsão da receita, é um lançamento horizontal. Você vai trabalhar com contas daqui e contas daqui, ou seja, você debita no grupo 5.2 e credita no grupo 6.2, tanto para a previsão da receita quanto para a fixação da despesa. Agora, durante a execução da receita e da despesa, você vai fazer um lançamento apenas vertical, ou seja, 6.2, 6.2. Você vai debitar e creditar no 6.2. Uma outra dica, no grupo 7.2 e no 8.2, quando você arrecada dinheiro, quando você empenha, liquida ou paga, presta atenção, quando você arrecada recursos orçamentários, quando você empenha, liquida e paga, você vai trabalhar com as classes 7.2 e 8.2. O 7.2 e 8.2, simultaneamente, débito 7.2 e crédito 8.2, só quando você arrecada, que é o lançamento horizontal. O lançamento vertical aqui seria quando você empenha, liquida e paga. E quando você empenha, liquida e paga, você vai debitar no 8.2 e creditar no 8.2, certo? Quando você liquida a mesma coisa e quando você paga a mesma coisa. Então aqui estão as naturezas das contas, tem a natureza patrimonial, a natureza orçamentária e típica de controle. Agora vamos falar de demonstrações contábeis. Eu fiz aqui um mnemônico dos principais demonstrativos, um mnemônico não, um esquema. Aqui estão todos os demonstrativos que existem na literatura contábil. Esse material aqui ele faz parte do meu PDF, ele faz parte também dos meus slides da aula, certo? Mas eu fiz questão de trazer aqui realmente para os meus alunos e para os meus futuros alunos que queiram continuar na jornada aí, os que baterem na trave, eventualmente no TC Paraná. Espero que quem esteja assistindo passe, tenha sucesso.
mas nem sempre tem vaga para todo mundo. E a gente tem que continuar estudando até passar, faz parte do processo. Daqui eu quero dizer o seguinte, que é uma coisa que às vezes é cobrada na FGV, às vezes o CESP também gosta de cobrar, mas é bom saber o seguinte, hoje, que tem essa questão aqui, ó. A gente tem a questão dos regimes, a gente tem a questão dos aspectos e tem a questão de se existiu ou não originalmente na Lei 4.320. Então, e o que é feito hoje? Então, hoje, o que é que eu tenho para te dizer? Vamos focar bastante nesse slide aqui. Hoje, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias? São essas 5 aqui. Balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP e fluxo de caixa. A DMPL, ela é obrigatória, mas ela é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que incorporem as empresas estatais dependentes no processo de consolidação das contas. As notas explicativas, elas não são consideradas demonstrações contábeis para o MCASP, mas elas são consideradas demonstrações contábeis para fim da NBCT 16.6. Essa é outra pegadinha aqui. A DRE, que é a demonstração do resultado econômico, não é uma informação, não é uma demonstração contábil, é uma informação. O balancete, o relatório de gestão fiscal, o REL, também não são demonstrações contábeis, beleza? Agora, dessas aqui, quais que existiam originalmente na Lei 4.320? Apenas essas 4 primeiras. Sobre enfoque e regime, o balanço orçamentário e o balanço financeiro seguem o regime misto. O balanço patrimonial, a DVP e a DMPL seguem o regime de competência. E a DFC segue regime de caixa. E aí tem um negócio chamado aspectos. Quem utiliza o aspecto orçamentário? O balanço orçamentário, o balanço financeiro, certo? O relatório e o relatório resumido de execução orçamentária, o REL. Quem tem um aspecto patrimonial? O balanço patrimonial, a DVP e a DMPL. E quem segue o aspecto fiscal? O relatório de gestão fiscal e o REL. Beleza? Então isso aqui que eu falei, ó, isso que eu acabei de falar está materializado nos próximos slides, como a gente está vendo. Ó. O enfoque, certo? E aqui está a demonstração contábil. Enfoque orçamentário misto, orçamentário financeiro. Enfoque de competência, esses 3 aqui. E enfoque caixa, a DFC. E aqui os 3 aspectos. Orçamentário, patrimonial, fiscal e os instrumentos respectivos, tá bom? Isso aqui, de repente, pode cair até numa questão discursiva, numa dissertação, não no parecer. De repente, na discursiva, o cara pede para você falar das demonstrações contábeis, dos enfoques orçamentário, patrimonial e sobre os aspectos contábeis, que é o aspecto orçamentário, patrimonial e fiscal. Fechou? Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui um resumo sobre avaliação de ativos e passivos. Primeira coisa que eu digo para os meus alunos durante as aulas, olha, tente relacionar a avaliação de ativos e passivos com o balanço patrimonial. Então, no balanço patrimonial, o que você vai ter? Você vai ter o caixa, você vai ter aplicações financeiras, você vai ter o imobilizado, você vai ter o intangível, você vai ter investimentos permanentes, você vai ter direitos a receber, certo? Basicamente é isso, né? E você vai ter o intangível, o imobilizado, é isso. Continuando, o que acontece? Dentro do ativo circulante, você vai ter aqui, para começar, você vai ter aqui os estoques. Aí os estoques têm várias formas de fazer a contabilização, dependendo da situação, na entrada ou na saída. Então, na entrada, certo? O valor de aquisição, o valor de produção, construção. Só que você tem que ter cuidado. Hoje, na última versão do MCASP, está valor realizável líquido. Na NBCT 16.10 está valor de mercado. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Se a questão for missa, os dois estão certos. Mas se a questão for diretamente na norma, você vai ter que lembrar disso aqui. Beleza? Na saída é o custo médio ponderado. Aí os estoques, em caso de deteriorização, valor realizável, pela NBCT 16.10, valor de mercado. Pelo MCASP, como eu falei, valor realizável. Resíduos e refugos, valor realizável líquido. Ainda sobre os estoques, animais e produtos agrícolas, valor justo menos os custos estimados. E estoques que forem distribuídos gratuitamente ou taxa de mercado. O menor dos dois valores a seguir, o custo ou o valor de reposição. E ativo não circulante, investimentos permanentes, imobilizado, imobilizados gastos posteriores, imobilizado a título gratuito. Então, investimentos permanentes, o MEP, equivalência patrimonial ou método de custo, o imobilizado, valor de aquisição, valor de custo, custo de produção ou construção, se possui vida econômica limitada é depreciado, imobilizados, gastos posteriores, se puderem ser incorporados ao ativo, sim, geram benefício futuro, então eles são incorporados ao ativo. Se ele não gera um benefício futuro, são incorridos como despesa. E se for recebido a título gratuito ou
ou ao título de doação, né? Se for possível mensurá-lo, né? Sim, valor justo, certo? E se não for possível mensurá-lo, apenas registre nota explicativa. Aí no sobre ativo não circulante, você vai ter um intangível, vai ser o valor de aquisição ou produção, se possuir vida econômica limitada é amortizado. Se você tiver um gasto e esse gasto gerar benefício econômico futuro, ele é incorporado ao valor do ativo, se não, ele é incorrido como despesa. E isso aí que é a mesma resposta anterior. Pronto, pessoal, sobre a avaliação de ativos é isso. No final eu vou dar uma dica feroz sobre demonstrações contábeis, tá? No final é o último papo, que é uma questão que com certeza vai cair na sua prova. Aí aqui objetivos do CIAF. CIAF, o que, é que você precisa saber? O CIAF é um sistema de administração financeira federal. Boa parte das provas costuma querer associar Estado, municípios e CIAF. Normalmente vai estar errado. Só existem duas situações que vai ter Estado e município, vai ter CIAF e vai estar certo. Que situação é essa? Eu trouxe aqui. Tem um objetivo que diz assim, ó, permitir o registro contábil dos balancetes dos estados, municípios e suas supervisionadas. Se vem isso aqui, vai estar certo. Outra coisa, é possível que os estados e municípios façam um acordo de cooperação técnica, o protocolo de arrecadação. Se os estados e municípios eles podem fazer um protocolo de arrecadação junto à STN, de maneira que as entidades federais paguem suas despesas diretamente pelo CIAF, sem passar pela conta corrente, sem passar pelo sistema bancário, para pagar estados e municípios. Então, por exemplo, pode ser que um estado, pode ser que uma entidade federal, por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública, uma entidade, uma universidade federal, tenha que pagar uma taxa para o estado. Uma taxa. Quando for pagar essa taxa, se o estado tiver um protocolo de arrecadação com a STN, certo? E no CIAF, a Universidade Federal vai pagar diretamente pelo CIAF para o estado. Então, são os dois únicos casos em que vai ter estado e município e vai ter CIAF e vai estar certo. Em todos os outros casos, se tiver estado e município e CIAF, faça um favor, marque errado. Beleza? Aí, como é que é a estrutura do CIAF? O CIAF tem um sistema. Dentro de cada sistema, o sistema, na verdade, é o exercício financeiro que o CIAF se refere. Então, a gente está em 2016. O sistema desse ano é o CIAF 2016. Ano que vem vai ser o CIAF 2017. Dentro de cada sistema, você vai ter subsistemas. Dentro de cada subsistema, você vai ter módulos. Dentro de cada módulo, você vai ter transações. Beleza? Então, a unidade primária do sistema são as transações. Várias transações fazem módulos, vários módulos fazem subsistemas, vários subsistemas fazem um sistema. Formas. A gente vai trabalhar aqui com forma de acesso, online e offline. Vou dar uma dica. A forma de acesso é para unidade. A forma de acesso é para unidade. E se a unidade está ou não na conta única. Então, dentro de um órgão, você tem diversas unidades. Se aquela unidade está vinculada na conta única, ela é online. Se ela estiver fora da conta única, ela é offline. Um exemplo que eu uso muito em sala de aula e nas aulas em vídeo é o MRE, Ministério das Relações Exteriores. O MRE é o ministério. Dentro do ministério dentro do mesmo ministério, você vai ter unidades online e offline. Online, aqui em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty. Quais são as unidades offline? São as embaixadas no exterior, beleza? E aí você vai ter ainda aqui segurança no CIAF. Dentro da segurança do CIAF você tem as conformidades, certo? E você vai ter os princípios. Eu vou focar basicamente aqui no princípio. Fidedignidade dos dados e inalterabilidade das informações. Isso é importante. Uma vez registrado o dado no CIAF, ele pode ser alterado? Pode. Mas ele só pode ser alterado mediante a emissão de um novo documento. Ele não pode ser apagado, certo? Ele pode ser tornado sem efeito, mas uma vez registrado, fica o rastro no sistema, beleza? Então é isso. Aqui são alguns documentos. Desses documentos aqui, só para você estar ciente na prova, quais são os documentos de entrada? Porque geralmente vem dizendo na prova assim, só tem um único documento de entrada. Não. Você tem mais de um documento de entrada. Quais são os documentos de entrada? O DARF, a GPRS, a Guia de Recolhimento da União e a GSE. Documentos de saída, você vai ter a ordem bancária, certo? A ordem bancária é o documento de saída. E aqui tem um esqueminha que eu uso em sala de aula também, que eu vou deixar para você aí. Beleza. Para fechar aqui essa parte da aula, a última coisa que eu tenho para te dizer.
Uma questão que eu acho que com certeza vai cair na sua prova, para contador ou para analista atuarial, é a seguinte. Vão te dar alguns eventos. Aprovação da LOA, depreciação, alienação de bens, recebimento de calções. E aí vão te pedir para você calcular alguns resultados das demonstrações contábeis. Qual vai ser a sua postura? A sua postura é a seguinte. Primeiro, você tem que saber quem afeta o quê. Então, por exemplo, o cara te deu vários dados. Quais são os dados que entram no balanço orçamentário? Apenas, isso é a dica, apenas as receitas e despesas aprovadas e apenas as receitas e despesas orçamentárias executadas. Todos os outros dados não entram no balanço orçamentário, isso é importante. Então, no balanço orçamentário, você só trabalha com os seguintes eventos: receitas e despesas orçamentárias aprovadas e executadas. Aí pode ser que ele te pergunte alguma coisa de balanço financeiro. Quais são os dados que você vai considerar no balanço financeiro? Apenas as receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, se você recebeu um bem imóvel em doação. Recebimento de bem imóvel em doação é um acréscimo patrimonial, que é uma variação patrimonial aumentativa extra-orçamentária. Um recebimento de um bem imóvel em doação não afeta o balanço orçamentário e não afeta o balanço financeiro. Da mesma forma, aprovar o orçamento ou abrir um crédito adicional não afeta o balanço financeiro, mas afeta o balanço orçamentário. Essa é a dica. A segunda dica: qualquer coisa que afete o ativo, passivo ou patrimônio líquido afeta o balanço patrimonial. Então, por exemplo, entrou ou saiu dinheiro, alienou bem, comprou alguma coisa, surgiu uma dívida, afeta o balanço patrimonial. E agora a última dica: demonstração das variações patrimoniais. Depois ainda tem DFC, tá? Quarta dica. No caso da DVP, para entrar na DVP, tem que ser uma variação patrimonial aumentativa ou diminutiva. Não teve variação quantitativa, que é aumentativa ou diminutiva, nem entra na DVP. Por exemplo, aprovação do orçamento, não entra na DVP. Alienação de bens, não entra na DVP. Pagamento da dívida, amortização da dívida, não entra na DVP. Por quê? O primeiro são atos, o segundo e o terceiro são fatos permutativos, não entra na DVP. E por último, para entrar na DFC, tem que entrar ou sair dinheiro do caixa. Se não entrou ou não saiu dinheiro do caixa, não afeta a DFC. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com a dica mais rápida sobre discursivas. Vai ser mais breve, tá? O próximo vídeo. Até daqui a pouco.